Provérbios 14, verso 12, apenas esse versículo, mas não se engane, é um versículo só, mas muito profundo. Salomão diz com muita propriedade, há caminho, há de haver, o A com H, há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Mais uma vez, há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu acabei de ler, Senhor, um trecho das Sagradas Escrituras, a revelação especial de Deus ao homem. O simples fato de lermos um versículo bíblico, o Espírito de Deus já pode operar em um coração quebrantado. Imagina quando nós discorremos ele em uma pregação, em uma exposição da tua palavra. Meu Deus, estamos aqui, homens, mulheres, jovens, necessitados, Pai, extremamente necessitados de ouvir a tua voz. Todo ser humano vem de ti. Fomos criados imagem e semelhança tua. Por isso, Pai, as coisas desse mundo não podem nos preencher, não plenamente. Somente o Senhor pode nos preencher totalmente. É por isso que tem tantas pessoas vazias nesse mundo, cheias de sabedoria, cheias de amizades, cheias de saúde, cheias de bens materiais, cheias de sonhos, mas que lá no íntimo, no apagar das luzes, são pessoas vazias, desprovidas e contendo dentro de si uma enorme insatisfação, porque lhes falta a pérola de grande valor, lhes falta Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Senhor, eu te peço, ministra aos nossos corações, nos ensina, vem nos reforçar o entendimento de que só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Oramos assim, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Meus irmãos, caminho verdadeiro nós sabemos que só existe um, porque a Bíblia nos ensina isso, e o Evangelho de João, Jesus lá no capítulo 14, verso 6, acredito que muitos aqui até têm esse versículo de cor e salteado, em que diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu pedi para a Gisele colocar aqui, já está, né? Eu peço, a Gisele é rápida. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui nós temos a clara indicação, isso quem disse é o próprio Jesus, que Ele é o caminho. Então aqui o aqui é o artigo definido, tá no singular. Então Ele é o caminho, não tem outro. Ele é a verdade, também não tem outra. A verdade plena é Cristo, e Ele é a vida. Então só por aqui dá para a gente entender porque que tem tanta gente desviada por atalhos, vivendo na mentira e vegetando e não vivendo. O mundo está cheio de mortos-vivos. Tem muitas séries, hoje em dia é moda, algumas séries de televisão aí de zumbi, negócio de zumbi, aqueles bichos feios, aquelas coisas horrorosas. O que é aquilo lá? É um morto-vivo. Um vírus entrou lá na humanidade, aconteceu um apocalipse no mundo, e aqueles indivíduos, aqueles zumbis, então, dominaram o mundo. Mortos-vivos. Irmãos, e essas séries, sem querer, estão retratando uma grande verdade. O mundo está cheio de zumbi. Gente que se mexe, gente que se move, trabalha, come, vai para lá, vem para cá, até tem vida, mas não tem. Porque a vida verdadeira, plena, satisfatória, só com Jesus.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Gisele, 1 Timóteo 2, verso 5, por gentileza. Lembrei desse versículo que reforça ainda mais essa verdade. Ó. Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, pastor de Éfeso, porque há um só Deus. Há um só Deus. Que Deus é esse? Deus triuno. Quando a gente fala em Deus, irmãos, nós estamos falando da Trindade. Deus triuno. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Pronto. Jesus, ele é o caminho e ele é o único mediador. Vem cá, casal, faz um favor, vem aqui. Vem aqui também, Rodrigo. Vocês vão fazer um teatro aqui. Depois o pagamento vai ser um pirulito para cada um. Isso. Ó, você vai ser Jesus, você vai ser o homem, você vai ser Jesus e você vai ser Deus, o Pai. Tá? Fica aqui no meio. Jesus no meio, o Pai aqui na ponta. Isso. Ó, tá aqui o homem, tá aqui Deus. Vai mais para cá um pouquinho. Tenta tocar o dedo aí, igual lá no quadro do Michelangelo lá. Olha lá. Não deu? Não teve jeito, né? Jesus, puxa ele um pouquinho mais para cá. Traz ele um pouquinho mais para cá, um passinho. Olha lá. Agora vai. Isso. Agora puxa ele mais um pouquinho. Puxa mais, puxa mais. Isso. Agora dá um abraço vocês dois aí, vai. Isso, dá um abraço. Aê. Tá vendo só? Vocês entenderam o que é um mediador? Jesus é um mediador. O homem estava distanciado, longe de Deus, os pecados haviam afastado. Jesus veio e trouxe novamente o homem a Deus. Na cruz do Calvário o pecado foi pregado lá. A cédula de dívida foi rasgada e agora o homem foi... Pode sentar, meus queridos. Obrigado, tá? Depois vocês pedem um pirulito para a Elaine lá, que ela tem de tutti-frutti, de abacaxi, tá? Desses aí que vocês querem. Jesus fez essa obra e hoje nós estamos redimidos. Só há um mediador, um intercessor, um caminho. Meus queridos, por aí nós temos diversas pessoas dizendo que quem faz essa mediação é Buda, o Sechonoye tem a sua forma de adoração, o Espiritismo tem a sua forma de entendimento, no Candomblé tem enfim, tem vários tipos de orixás. No catolicismo existem diversos intercessores, e a maior de todas. Pastor, você está criticando os católicos? Não, não é criticar. Nós estamos vivendo um momento difícil da humanidade. Você não pode mais discordar das pessoas. Acho interessante isso. Irmãos, discordar não é ser mal educado, e nem falar mal das pessoas. Nós precisamos respeitar. Você tem que respeitar o adepto do candomblé. Tem alguém que é candomblecista, vizinho teu? O que você tem que fazer todo dia? Dar bom dia. Se a pessoa estiver numa pior, se ofereça para ajudar. Ame aquela pessoa, ore por ela, trate ela melhor que a tua família. Isso é respeito. Nós temos que respeitar as pessoas que creem diferente de nós, mas nós não temos que concordar. Eu não concordo com a ideia de que há outro caminho ou outro intercessor, ou intercessora, não tem. Mas pastor, por que você discorda? Porque a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus diz que ele é o mediador entre o homem e Deus. Pronto, é só isso. Dito isso, os irmãos católicos lá que estão felizes, sigam a sua vida, o que está no candomblé lá, enfim, e é Deus que sabe o que vai fazer, o que vai operar e como vai fazer, tá bom? Então, é isso que a gente tem que entender. Eu não preciso concordar com alguém, não preciso. Eu tenho o direito de discordar, mas eu devo respeitar. Então, eu preciso ser respeitado e preciso respeitar aqueles que pensam diferente. É por isso que nós estamos vivendo uma crise de relacionamentos. E a pior delas é na política, não há respeito. Eu posso discordar de um partido, eu posso discordar de uma ideologia, mas eu tenho que respeitar a pessoa. Eu discordo daquilo, eu não concordo. Eu debato o tema, mas respeito o indivíduo que acredita ou desacredita, né?
Isso a gente tem que aprender a retomar o respeito no diálogo e na convivência. Queridos, caminho só tem um. Porém, há muitos atalhos. E as pessoas tendem a buscar atalhos, porque atalho é mais rápido. O atalho promete a chegada, a conclusão, o destino de uma forma mais veloz. E um mundo que tudo é muito rápido, tudo é instantâneo, tudo tem que acontecer agora, o atalho ele é mais atrativo. O caminho parece longo. Porque sendo Jesus o caminho, e quando você entra por Cristo, e quando você caminha nessa vida com Jesus, há um processo. E esse processo ele se desenrola talvez aos meus olhos de uma forma muito lenta, mas não aos olhos do Senhor. Há um processo. Um carro, ele passa por um processo de fabricação. Lá no começo da linha, não tem nada. No final da linha, sai um carro pronto, pintado, montado, já todo etiquetado para ir para a concessionária. Mas ele sofreu um processo. Então, no caminho de Jesus, nós passamos pelo processo. O tema da mensagem dessa noite é: nem todos os caminhos levam a um bom final. E eu coloquei aqui caminhos com aspas, porque não são caminhos, na verdade são atalhos. E eu tenho visto muita gente com potencial, muita gente, entre aspas, boa no sentido que tem gente promissora, gente que poderia estar vivendo uma vida diferente, mas que infelizmente pegaram atalhos ruins, fizeram escolhas ruins. E essas escolhas, esses atalhos, esses falsos caminhos, estão levando essas pessoas a uma vida, eu vou falar uma palavra pesada, mas você vai entender, tem gente que acha que é um xingamento, e não é uma vida desgraçada. A palavra desgraçado significa que alguém está sem a graça de Deus. E quando nós não andamos no caminho de Jesus, no único e verdadeiro caminho, onde a vida está presente, onde a verdade está presente, nós vivemos uma vida desgraçada. Uma vida sem a graça de Deus. E aí tudo se torna difícil, pesado, angustiante. Meu Deus, que coisa triste. Nem todos os caminhos levam a um bom final. Há 2000 anos atrás existia uma frase muito famosa, nos tempos de Jesus, nos tempos do Império Romano, e a frase era a seguinte: todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. O Império Romano era extraordinário na engenharia, principalmente na construção de estradas, tudo feito à mão. Até hoje existem pedaços da Via Ápia, partes preservadas, foram encontradas em escavações. Para você ter ideia, o Império Romano construiu 80 mil quilômetros de estradas. Roma era o umbigo do mundo. Então, da Inglaterra até o Irã, tinham estradas, para vocês terem ideia. Parece muito, 80 mil quilômetros. Não é nada, irmãos. O Brasil tem 1.400.000 quilômetros de rodovias. 1.400.000. O que é 80 mil perto de 1.400.000? E é o quarto país do mundo com mais estradas. Então tem outros com muito mais. Mas para aquela época era muita estrada, era muito chão. Era algo extraordinário. Existe uma outra frase que eu ouço muito nos dias de hoje. E essa me dá até queimação, azia. Essa chega assim a ter que me fazer tomar remédio para o estômago, e dor de cabeça. Todos os caminhos levam a Deus. Muita gente diz isso. Todos os caminhos levam a Deus. Numa afirmação de que não importa a igreja, enfim, aquilo que você se baseia na sua fé, no final tudo leva a Deus. Se você tenta buscar Deus lá, aqui, acolá, na sua casa, enfim, tudo vai levar a Deus. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Nós acabamos de ler o próprio Senhor Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu faço uma declaração aqui sem medo de errar, com muita tranquilidade no meu coração.
Você e eu só vamos descobrir o que é viver uma vida com verdade, com alegria, com esperança, se nós pautarmos a nossa vida no caminho de Jesus. Mas o que é viver no caminho de Jesus, né? Ele diz que ele é o caminho, tá? Mas o que é isso? Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, dentre muitas coisas que a gente pode extrair desse único versículo, é que nós devemos ter cuidado com as rotas e caminhos escolhidos para o trajeto da nossa vida. Cuidado. Você já parou para pensar qual realmente tem sido o caminho que você tem andado? É muito fácil responder que é Jesus. Não, pastor, o meu caminho é Jesus. Tomara que seja mesmo, meu Deus, o meu e o seu. Mas o que vai nos fazer entender que o nosso caminho verdadeiramente é Jesus? Como é que nós vamos fazer como é que nós vamos fazer essa comparação? Nós vamos de fato entender que o nosso caminho é Cristo à medida que nós estivermos vivendo conforme aquilo que está escrito nesse livro. Então, à medida que você desenvolve a sua vida, seja ela o seu casamento, o seu namoro, a sua vida de solteiro, seus estudos, seu trabalho, sua vida espiritual, sua vida relacional, enfim, tudo. Pega aí o pacote da vida. Se você estiver pautando a sua vida na palavra de Deus e tentando reproduzir aquilo que Jesus ensinou na sua vida, significa que você está no caminho do Senhor. Significa que Ele é o caminho que você tem andado. Agora, qualquer outra forma de viver fora das Escrituras denota que você não está vivendo no caminho do Senhor, mas que você está vivendo um atalho que você criou, ou um falso caminho que você projetou para você. Porque o caminho é Jesus, irmãos, e para andar nesse caminho a gente tem que andar segundo a vontade dEle. Então nós precisamos avaliar o seguinte: aquilo que eu tenho produzido como indivíduo em todas as áreas da minha vida, de fato, está sendo pautado nas Escrituras? O que sai da minha boca, sairia da boca de Jesus? A forma como eu negocio, a forma como eu trato as pessoas, enfim, é aquilo que Jesus ensinou? É aquilo que Jesus faria? Então nós temos que ter esse entendimento, precisamos compreender isso, porque senão, significa que nós estamos vivendo, ou andando por um caminho, um falso caminho, ou um atalho, que nem de longe é o caminho de Jesus. Interessante que a Bíblia nos cita, queridos, inúmeros exemplos de personagens que decidiram construir seu próprio caminho, alheios à vontade de Deus. Um deles é o filho pródigo. Nós temos outros, Sansão. Sansão escolheu em dado momento um caminho para ele, e esse caminho passava pela desobediência ao Senhor, pela prostituição, e pagou um preço caro no final. Davi, em algum momento, também decidiu sair, se desviar, ele mesmo diz isso. Asaf também faz isso, salmista Asaf. Mas talvez o mais conhecido é o filho pródigo. O filho pródigo habitava com um pai amoroso, carinhoso, que fornecia para ele morada, fornecia para ele o alimento, o carinho, o aconchego de um lar. Só quem vive na companhia, no aconchego de um lar, de uma família, sabe o que é isso. Como é bom você viver num lar. Eu sei que não somos perfeitos, a nossa família não é perfeita, mas feliz é quem tem um lugar para chamar de lar, para voltar. Pergunta para alguém que não tem isso, como é difícil, como é triste, como dói. Ele tinha um irmão, tinha ali os empregados do seu pai, vivia uma vida, meu Deus, uma vida maravilhosa. Mas é impressionante, irmãos, como nós, seres humanos, falhos, caídos que somos, como nós temos uma tendência, como se um ímã nos puxasse. É o ímã chamado insatisfação. Lá no Gênesis, vamos lá para os nossos pais, Adão e Eva. Tinham o paraíso lindo, maravilhoso, tudo santo, não conheciam o pecado.
alimento em abundância. Se a natureza hoje é bonita, existem alguns lugares do mundo intocados ainda, ou pouco tocados pelo homem, que conservam uma beleza tão grande. Você imagina como é que era o Éden, as quedas d'água, os animais, né? Não havia a ferocidade que há hoje na natureza, havia uma harmonia, um equilíbrio entre tudo. Que lugar maravilhoso! Mas a insatisfação estava presente. Vamos mais longe, vamos lá para antes da criação do homem. Vamos lá para o céu, onde os serafins e os querubins habitam. Havia um querubim ungido, que hoje nós conhecemos como Lúcifer. O nome Lúcifer você não vai encontrar na Bíblia, é uma palavra em latim que significa anjo de luz. Mas ele era um querubim ungido. Mas em dado momento a insatisfação tomou conta dele. Não bastava ser um querubim ungido, não bastava gozar das benécias da eternidade, da glória do céu. Ele queria ser maior do que Deus. Então, esse mal da insatisfação muitas vezes toma o nosso coração e faz com que aquele jovem chegue para o seu pai ainda vivo. Uma coisa horrível, meu Deus, que nós nunca façamos tal coisa, isso é feio. Em nome de Jesus, não faça isso. Herança é coisa que pai e mãe dão. Parte deles, tem que partir deles. Se eles quiserem adiantar em vida, doar em vida, colocar em usufruto, nunca pressione seus pais por herança, nunca casse confusão. Isso é uma maldição do inferno. Você vai atrair uma maldição terrível sobre você. Deus vai pegar pessoas assim, vai cobrar caro. Não faça isso. Isso é do demônio. Não faça isso. Herança, pai e mãe deixa, faz como eles querem. E se eles não quiserem passar nada em vida, você que lute depois, corre atrás de inventário. O problema é seu, é meu, é nosso, é deles. E ele faz essa coisa feia, pede a herança em vida, irmãos. E o pai dá. E aí ele sai, e o texto diz que ele gasta tudo com meretrizes, ele gasta tudo de uma forma dissoluta, ele faz as piores orgias que você pode imaginar, coisas horríveis. E aí quando o dinheiro acaba, porque é assim, era assim na parábola e é assim até hoje na vida real. Porque quando você tem dinheiro, você pode fornecer coisas para as pessoas, elas te idolatram, elas te amam, você é um amigão, uma amigona. Mas quando você fecha a torneira, você não presta, você é escanteado, você é deixado de lado. Isso desde que o mundo é mundo, que o homem caiu no Éden, é assim. E aí, irmãos, esse filho que tinha tudo na casa do pai, pela insatisfação do seu coração, é o desejo, irmãos, de novas sensações, é a busca, né, por novas sensações, experimentar novas coisas. Isso gera em nós uma insatisfação que muitas vezes afasta o homem de Deus da casa do pai. E ele se encontra apacentando porcos, faminto, porque o salário que ganhava para apacentar porcos não dava nem para comer. É aí onde ele se arrepende, vocês conhecem a história, ele volta, o pai o recebe, põe um anel no dedo, chama de filho e o introduz novamente na família. Mas que coisa terrível, irmãos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as rotas e os caminhos que a gente escolhe para a nossa vida. Cuidado, 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 cuidado. Talvez a insatisfação está beirando o seu coração. Quantas mulheres insatisfeitas com o seu casamento. Puxa vida, eu fico vendo aí o Instagram, essas revistas, né, e tal, parece que tem gente que tem um casamento tão melhor. Eu imaginava, cuidado, talvez seu casamento precise de uma reforma estrutural, talvez ele precise de melhoras, mas quem uniu você ao teu marido foi o Senhor. Então vale a pena lutar. Talvez a coisa não está tão feia assim. Há casos que o divórcio é inevitável, fazer o quê? Tem o que fazer, mas há casos que não. Talvez essa insatisfação ela pode ser tratada, curada.
Quantos filhos insatisfeitos com seus pais? Quantas pessoas insatisfeitas com a sua vida espiritual, com a sua vida cristã? E por aí vai, queridos. Cuidado, cuidado. O coração humano, ele é insatisfeito por natureza. E essa insatisfação, muitas vezes, não tem um pano de fundo de Deus, mas sim do maligno. Cuidado. Esse filho teve que rodar o mundo, apanhar, sofrer, chegar ao fundo do poço, para descobrir que o melhor lugar do mundo era na casa do seu pai, onde ele nunca deveria ter saído. Tem muita gente se lamentando hoje, dizendo assim: por que eu fui fazer o que eu fiz? Antes eu tivesse escutado o Senhor e não tivesse dado um passo sem a direção dele. Pois bem, agora, depois que o leite derramou, não tem jeito. Aí, o bom na vida é você correr atrás do lucro. O difícil é correr atrás do prejuízo, irmãos. Vamos correr atrás do lucro? Sabe o que é correr atrás do lucro? É correr atrás da palavra de Deus, é cumprir a palavra de Deus, é viver aquilo que Jesus tem nos ensinado, para que a gente depois não tenha que correr atrás de prejuízo. Melhor prevenir do que remediar. Tem gente hoje tratando de uma doença séria, tomando medicamentos fortes, pesados, e lá atrás, o médico que prestou a primeira consulta disse assim: olha, senhor, olha, senhora, se a senhora fizer uma dieta, tirar isso, aquilo, olha, você vai ter uma vida normal, mas se você não fizer, você vai sofrer. A pessoa preferiu remediar e não prevenir. Se tivesse prevenido, hoje não estava como está, e agora tem que remediar, e agora sofre. Então nós precisamos tomar cuidado. Outra coisa que a gente aprende aqui: a rota ou o caminho não pode parecer correto, ele deve ser correto. Então, essa história de parecer, irmãos, não serve. Parecer não adianta. Tem muita gente que vai na ilusão do parecer. Jeremias 17, verso 9 e 10, Gisele, por favor. Olha só o que o profeta Jeremias diz, presta atenção. Enganoso é o coração. Coração aqui não é o músculo, tá? Coração aqui é, quando a Bíblia fala coração, está falando de entendimento. Antigamente, eles acreditavam que a gente sentia as coisas nas entranhas. Paulo diz assim que nós devemos ter entranháveis afetos. Os antigos acreditavam que o sentimento era no intestino. Porque quando a gente tem alguma sensação, não dá um frio na barriga? Espanto, medo, dá aquele frio na barriga. Então eles achavam que o centro do sentimento era o intestino, nas entranhas. Depois os gregos tiveram uma nova noção e trouxeram o coração. Mas coração aqui significa a nossa alma, o nosso ser, o nosso entendimento. Então, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração. Deus sonda, Deus vai lá no íntimo, no profundo da alma humana. Eu provo os pensamentos. Deus põe à prova os pensamentos. Sabe aquilo que você está pensando aí? Sabe? Eu sei o que você está pensando, Gi. Sei nada. Claro que eu não sei. Deus sonda e prova os pensamentos. Tem muita coisa passando pela sua mente, muito plano, muito projeto. Muito antes de Deus já está provando. Isso aqui que é provar. Deus passa em revista. Deus passa em revista. Tem muita gente que fica anos e anos se lamentando de um negócio que não deu certo. Mal sabe você, se aquele negócio tivesse dado certo, era a tua ruína. Ai, se tivesse dado certo o casamento com aquela moça, com aquele moço, mal sabe você que Deus livrou você de uma treva, meu pai. Ai, isso e aquilo outro. Eu, Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, vírgula, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas
ações. Olha lá. Vira e remexe, nós voltamos lá para a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Então isso é muito sério, irmãos. O coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Então a rota ou o caminho não pode parecer correto. Nós não podemos ter dúvidas com a forma que nós conduzimos a nossa vida. Eu acho que está certo, eu acho que isso agrada a Deus, eu acho, parece que é, eu até coloquei alguns exemplos, ele parece ser um bom homem, ela parece ser uma boa mulher, ou parece ser uma boa oportunidade profissional, olha, parece ser uma pessoa de Deus, parece ser uma boa igreja, parece... Não, parecer não basta. Irmãos, tem um ditado que diz que dinheiro não aceita desaforo. A vida também não. Não dá para brincar, irmãos. Quando a gente está falando de caminho, a gente está falando da vida. Então tem decisões, tem coisas, e principalmente quando fala de caminho, da forma como nós conduzimos a nossa vida, não dá para arriscar. Parecer só não adianta. Nós precisamos tomar decisões acertadas. E só vamos tomá-las com a palavra de Deus, seguindo o caminho de Deus. Por último, para encerrar, só existe um caminho seguro. Esse caminho é Jesus Cristo e a sua palavra. João 10, verso 9, Gi, o último versículo. Olha o que Jesus está dizendo aqui, Ele está dizendo assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Eu sou a única porta. Eu sou o único caminho. Por isso, meus queridos, eu tenho que ser muito verdadeiro com você. Não posso te enganar. Tenho que falar para você a verdade. Jesus é a única porta, é o único caminho correto. Não tem jeito. Você não encontrará felicidade, paz, alegria, gozo fora de Jesus. O caminho passa, primeiro, o Evangelho chega a você, você ouve o Evangelho, você crê no Evangelho, você confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador, e você agora passa a viver uma nova vida nele, com ele. Não tem outro jeito. Fora disso, não passa de porta que não leva a lugar nenhum. Mais uma vez eu lembro você daqueles programas antigos, né? Porta da Esperança, aqueles tipo de coisa lá. Era só uma porta que tinha o prêmio, né? O resto saiu o que de lá? Só o que não prestava. Na vida também é assim. Só tem uma porta que traz paz, esperança, alegria, enfim. Só tem um jeito de ser feliz nessa vida, entrando pela porta que é Cristo. Não tem jeito. O resto é mentira, é falso, é fake news. Então não adianta. Ou entregamos o nosso coração a Cristo, ou acertamos o nosso passo com Ele, ou adentramos na estrada dele, ou, meus queridos, vamos ficar vagando nesse mundo, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, partir daqui, sem salvação, e ainda levando uma vida vazia e frustrada, como muitos estão vivendo. Para encerrar, o caminho para a felicidade passa por Jesus e pelo processo de transformação gerado pelo Espírito Santo. Não há atalhos, não há mágica, não há amuletos milagrosos, só há Jesus. Não tem, meus queridos. É entrar pela porta, é ajustar os passos no caminho. Não tem atalho, não tem amuleto, não tem oração forte, não tem amuletinho lá, ungido, não tem areia de Israel, não tem aguinha do Rio Jordão, não tem. É Jesus Cristo. O que nós precisamos é entrar pela porta, que é Cristo todos os dias.
abandonar tudo aquilo que nos impede de viver nesse caminho e viver com Ele. Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Glória a Deus.